Olá pessoal, muito bom estar com vocês. Mais um vídeo que estamos fazendo agora falando a respeito de uma nova escola literária. Daqui a pouco eu entro em detalhes a respeito dela. Vou nem citar o nome ainda, apesar de que todos já estão vendo aqui. Mas é necessário fazermos aquela retrospectiva na história, entendermos o contexto histórico para poder compreender as minúcias, os detalhes a respeito da escola literária que vamos tratar nesse nosso comentário, nesse nosso vídeo. Eu quero que vocês entendam e relembrem a escola literária anterior, que foi o arcadismo. Arcadismo durou alguns anos, as pessoas escrevendo de uma maneira simples, de uma maneira se voltava até para os valores lá clássicos, os valores que eram interessantes relembrar, rememorar, ter a natureza como lugar de paz, aproveitar o dia, né? A história lá do Carpe Diem, enfim, isso era lá do arcadismo. E esse pensamento durou durante alguns anos, só que a sociedade foi se transformando, foi mudando, aconteceram fatos extraordinários na nossa história, como o que eu vou citar agora, que aconteceu no ano de 1808. Foi exatamente a chegada da corte portuguesa aqui na colônia, aqui no Brasil. Nós sabemos que quando o rei chegou, ele chegou porque estava passando por uma dificuldade lá na Europa, lá em Portugal. Napoleão Bonaparte, que sonhava, e guarde essa palavra, viu? Sonho, que tem tudo a ver com o que nós vamos comentar. O sonho de Napoleão, sonho de igualdade, sonho de fraternidade, sonho de liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade, os três ideais. Guardem isso também, sonho, ideal. Os ideais de Napoleão, os três ideais. Eram as chamadas Guerras Napoleônicas. O rei de Portugal chegou aqui no Brasil e foi um momento de festa. Foi um momento bom para a colônia, porque com a chegada da corte aqui aconteceu desenvolvimento. Talvez não tenha sido o desenvolvimento que todos queriam, mas houve um desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento cultural. Quando o rei chegou aqui, ele criou um teatro, o Teatro Nacional, e também o Banco do Brasil. Foi um período bom, foi um período que a sociedade evoluiu. A sociedade já tinha uma formação melhor, já havia uma evolução. Nós nem podemos comparar, porque em 300 anos nós não temos como comparar as pessoas que chegaram aqui no quinhentismo, lá em 1500, com as pessoas lá de 1808. Já havia transformações, a sociedade já estava formada praticamente, já havia dois elementos de destaque na formação. Nós sabemos que o povo brasileiro, a nossa raça, vamos assim dizer, é resultado da miscigenação de três, mas o destaque nessa época era para duas. Para duas. Daqui a pouco eu entro melhor nesse mérito. Vamos lá, corte no Brasil. O teatro precisava de alguma coisa que chamasse a atenção do povo. E o povo já estava, vamos dizer assim, até um pouquinho cansado já daquela história lá de simplicidade, do campo, da paz, da natureza. Precisava de algo que valorizasse o nosso, porque já estava sendo despertado o sentimento de brasilidade, o sentimento nativista. Quando eu falo em sentimento nativista, eu lembro muito bem das minhas aulas de história lá do ensino fundamental e médio. Que coisa boa, sentimento nativista. Seria bom que ainda hoje as pessoas tivessem esse amor pela terra, pela pátria, tivesse esse desejo de ascensão. A gente só quer coisa boa, não é verdade? Mas a gente quer coisa boa para nós e muitas vezes esquece do macro, da sociedade como um todo. Mas vamos deixar isso para lá porque já é política. E o nosso interesse aqui é falar de literatura. Mas eu falei de coisas que eram sonhos. E isso também é sonho. As pessoas representavam lá no teatro o quê? Declamavam versos, faziam suas apresentações e havia muito assim da exaltação da terra do Brasil. Nós sabemos também, voltando para a história, que foi um período que mexeu muito com essa valorização, essa questão da terra, porque foi justamente quando o rei foi embora, deixou seu filho, o Dom Pedro I,
Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Opa, já estamos livres de Portugal, então nós sonhamos com a terra boa, nós sonhamos com um país independente. As pessoas pensavam assim, sonhavam. Então, já havia uma simpatia com essa questão lá do sonho, do ideal, do imaginário, e eram representados. Isso é tudo representado. Havia também uma tendência ao medievalismo histórico, os valores históricos, né? Lá da era medieval, quando tinha o cavaleiro medieval lá na Europa e tal, então, quem seria esse herói, quem seria esse cavaleiro aqui no Brasil? O índio. Mas o índio não podia ser apresentado da forma como ele era, aquele nativo que vivia na mata, que vivia em condições até de desprezo. Porque quem pensava no índio? Quem valorizava o índio? O índio tinha que ser representado. Então foram criadas, foram escritas obras, vou comentar mais adiante, que exaltavam o índio. Mas vamos focar primeiramente na exaltação da terra do Brasil, exaltação do índio, e já falei de subjetividade. A subjetividade vai estar presente em tudo nessa escola literária, que agora eu vou dizer o nome, finalmente, romantismo. Romantismo? E romantismo não é falar de coraçãozinho e de amor? Não, não necessariamente. O romântico sonha. O romântico é um sonhador. O romântico tem ideais. O romântico não vê defeitos na pessoa a quem ama. Só enxerga virtudes, só enxerga qualidades. Se inferioriza, se acha inferior. Eu sou tão inferior, eu luto por ela. Ou ela que luta por ele, enfim. Vamos falar dessa maneira aqui, de uma maneira bem prática. Romantismo, sonho, ideal, coisas subjetivas. Por isso que uma das principais características do romantismo é justamente o subjetivismo. Subjetivo, aquilo que está no imaginário. Quem é romântico não vê os defeitos, só vê as virtudes. E no primeiro momento, porque eu até coloquei aqui, 3 fases, ou 3 momentos, ou 3 gerações do romantismo. A primeira fase foi a fase indianista. Indianista, lembramos logo do índio, o herói. Se lá na Europa tem o cavaleiro medieval, nós não tivemos esse momento de Idade Média, vamos colocar até entre aspas, porque o Brasil foi descoberto em 1500, já tinha passado a chamada Idade Média. Como nós não tínhamos esse cavaleiro medieval, o nosso herói, o herói nacional, foi o índio, que José de Alencar muito bem descreveu em 3 obras. Guardem aí: o Guarani, Iracema e o Birajara. Essas 3 obras, dentre outras que foram escritas por ele, destacam muito bem a figura do índio, o herói nacional. É interessante até a descrição, eu estou lembrando agora de Iracema. Iracema não era uma índia qualquer, não era índiazinha, não. Iracema era a virgem dos lábios de mel, que tem os cabelos mais negros que as asas da graúna. E ele faz uma descrição de Iracema, uma descrição de uma índia muito bonita, por sinal. E cria toda aquela história, dá todo aquele colorido, exalta as matas, o índio guerreiro, o batalhador forte. É bem presente isso nessas 3 obras do José de Alencar. Mas não falava só de índio. Tem aquele sentimento ufanista que o próprio Gonçalves Dias, lá naquele poema que todo mundo conhece: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O nosso céu tem mais estrelas, nossos bosques têm mais flores, nossas flores têm mais vida e nossa vida mais amores. Ele fazia uma comparação, a nossa terra é diferente de lá. Lá quem? Portugal ou qualquer outro lugar do mundo. O nosso é o melhor. Então, a primeira fase indianista, guardem bem, fase indianista, exaltação da terra, terra do Brasil, a nossa terra, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá, que também
né? Tinha o índio, o herói, descrito por José de Alencar. Até rimou, não é? Mas não podia ficar somente nisso. E as pessoas também cansavam. Peraí, só fala disso? Só fala de índio, só fala de terra e vendo as dificuldades também, não é? Aí já tem vamos chamar assim, um produto de importação bem presente, que foi a segunda fase. A segunda fase foi inspirada, ou segunda geração, tanto faz a geração. Foi inspirada num cidadão chamado Byron, Lord Byron. Byron, um dos hobbies de Byron era acompanhar enterros em tardes nebulosas na Inglaterra. Imagine que divertimento! Já imaginaram isso? Tem condições da gente imaginar? O divertimento do cara era acompanhar enterro. Enquanto aqui no Brasil o povo gosta de festa, de forró, de carnaval, tudo quanto é coisa, né? Para se animar, Byron sentia prazer em acompanhar enterros em tardes nebulosas, né, na Inglaterra. Mas por quê? Porque ele pensava que a morte não era somente acabou tudo. Não, era a libertação da vida. Por quê? Porque a vida era um cárcere, era o cárcere das almas. Aquele cárcere onde a alma estava aprisionada, porque sonhava e não realizava. Aí aqui no Brasil nós vamos encontrar um camarada chamado Álvares de Azevedo. Eu vou até pegar e colocar um acento aqui no nome dele, ó, Álvares de Azevedo. Esse camarada foi um dos nomes de destaque na segunda fase, segunda geração, que foi chamada fase mal do século, ou fase ultra-romântica. Ultra-romântica. As pessoas, né, morriam cedo, 17, 19, 18, 20 anos, morriam cedo. Por quê? Porque eles chegavam, uma doença assolava o mundo e chegou aqui, que foi a tuberculose. Aí alguns dizem, a tuberculose era o mal do século. Não era a tuberculose. A tuberculose não era o mal do século. O mal do século era justamente esse pensamento de que não precisavam se cuidar, precisavam se desfazer da vida, precisavam abdicar da vida. Não fazia sentido, isso aqui não era bom, viver não era bom, bom era morrer, era se libertar. O Álvares de Azevedo faz muita referência à infância, à saudade, à lembrança da irmã. Tem até um dos poemas dele que diz assim: ah, que saudades que tenho da minha infância querida, da aurora da minha vida que os anos não trazem mais. E também tem outro poema dele que fala a respeito da lembrança da mãe, da irmã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Essa era a temática, a morte. A morte, a desilusão, a vida era um cárcere que aprisionava as almas e precisava da morte para se libertar. A vida era ruim, bom era a morte. Para essa geração, a geração mal do século ou geração ultra-romântica. Vejam só, coisas subjetivas, o subjetivismo muito presente, muito forte, muito forte. O Álvares de Azevedo escreveu também Lírio dos 20 Anos, Noite na Taverna. Noite na Taverna. Quem tiver a oportunidade de ler nesse período que está voltando aí para fazer a prova, lê um resumo de Noite na Taverna, tem uma noção de como é essa obra, para entender aqui o pensamento de Álvares de Azevedo. Também nós vamos destacar a terceira fase, que é a geração ou fase condoreira. O que é que tem a ver com condoreira? Eu vou colocar uma palavra aqui que talvez fique melhor de vocês assimilarem. Vou colocar aqui a palavra libertária. A palavra libertária, que lembra liberdade. A liberdade. Ele falava que um dos ideais era a liberdade. Opa, lembra lá do sonhador inicial, Napoleão Bonaparte, que sonhava com liberdade? A liberdade. Condoreira por quê? Porque o condor era o símbolo máximo da liberdade.
É aquela ave que tem muita imponência nos céus, né? Lá nos Andes, ela faz os seus voos e ela é uma ave notável pela liberdade que as pessoas veem quando ela está no céu, fazendo os seus voos. Enfim, condoreira ou libertária. Castro Alves. Tem gente que diz, o poeta dos escravos. Gente, eu não falei ainda de um fato histórico relevante, mas eu vou falar agora, que era justamente as lutas abolicionistas. Havia já uma ideia de liberdade dos escravos. Eu falei que as duas raças que eram muito mencionadas, principalmente pelo José de Alencar, eram o índio e o branco. O índio e o branco. Por quê? Porque o negro ainda era o escravo, era colocado à margem da sociedade. As pessoas achavam, não iam gostar de dizer que, ou serem vistas como sendo também descendentes de negras, até porque o negro era marginalizado, né? Graças a Deus, hoje a coisa mudou bastante. Ainda há resquícios fortes, infelizmente, de preconceito racial, mas naquela época era muito forte. Por quê? Porque o negro era o escravo. As duas raças que eram muito mencionadas eram o branco e o índio. E aqui eu menciono Castro Alves porque ele falava, tem uma poesia muito bonita dele chamada Navio Negreiro, que ele fala a respeito dos negros lá nos tumbeiros, o sofrimento, tudo aquilo ali era relatado por ele. E ele falava muito de liberdade. Ninguém vem dizer que Castro Alves só falava de escravo. Não, ele usava a figura do escravo para falar da opressão. Mas o ideal dele era falar de liberdade. Então, recapitulando aqui para encerrarmos, para não tomar muito, né, do tempo de vocês e deixar uma coisa concisa, é o seguinte: romantismo tem a ver com imaginário, sonho, coisa subjetiva. 3 fases: a fase indianista, a fase mal do século e a fase condoreira libertária. 3 nomes de destaque: José de Alencar, Álvares de Azevedo, Castro Alves. Perguntei aqui, né, no quadro, romantismo é só falar de amor? Não, é falar do sonho, do imaginário, mas também havia algumas coisas interessantes. Eu vou fazer referência a outras obras do próprio José de Alencar, em uma outra fase da sua produção, que foi a obra Senhora, Lucila. Essas obras já apresentavam a figura da mulher, mas era uma mulher que não podia ser colocada com seus defeitos. Lá em Lucila, apesar de Lúcia ser uma cortesã, uma mulher que recebia homens, ela não é colocada como a prostituta ou algo semelhante. Por que ela morre? Justamente porque ela tem esse lado que para a sociedade era uma coisa ruim, na sociedade não via com bons olhos. Então ela acaba morrendo lá na obra e tal, ela adoece, mas ele em momento algum disse que ela era uma prostituta. Por quê? Porque a mulher não podia ser colocada dessa forma, era uma mulher idealizada, certo? O homem era submisso, em Senhora tem a questão do casamento, o casamento por interesse, o casamento arranjado. É bem bacana esse período da literatura, o romantismo é bastante rico e é muito provável que vocês, lá na prova do Enem, encontrem questões com essa temática. Então, fechando, 3 fases, esses 3 autores. Castro Alves falava de liberdade, Álvares de Azevedo falava do amor exacerbado, falava da morte, era bastante exagerado com relação ao pessimismo, era bastante pessimista, tinha lá as suas ideias influenciadas por Byron. E a primeira fase, que foi a indianista, que foi justamente o grande nome, o José de Alencar. Tem uma outra obra que eu não vou comentar, só vou dizer o título, que é do Manuel Antônio de Almeida, que é justamente Memórias de um Sargento de Milícias. É bem engraçado esse livro, bem interessante mesmo, né, a história, e que se enquadra nesses moldes aqui das características do romantismo, tem essas características. Então eu vou ficar por aqui, tá certo? Agradeço muito a atenção de todos vocês. Se você gostou, deixa lá o seu joinha.
se inscreve no canal que sempre que tivermos alguma coisa interessante nós vamos colocar aí para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.